Após as eleições de 2020, quando Mendonça deixou de ir para o segundo turno com João Campos ou Marília Reis e terminou indo João Campos e Marília Reis para o segundo turno na eleição para prefeito, eu tomei a decisão de fundar o movimento União por Pernambuco. Essa decisão foi motivada por ver a direita toda dispersa. Inclusive, à época, o Gilson Machado, junto com o Bolsonaro, apoiaram a Patrícia, a delegada Patrícia, uma pessoa que não tinha nenhuma identificação com o movimento conservador de Pernambuco. O que se mais aproximava era o Mendoncinha, e, ao invés de todos se juntarem para apoiar Mendonça, a direita, que já era uma área menor, ficou dividida. E Mendonça quase chegou no segundo turno, e isso me deixou bastante preocupado por ver que a direita era muito dispersa. E, na época, o ministro Gilson, ele era a figura pública de força política junto ao presidente Bolsonaro. E eu fiquei preocupado por não ver dentro da direita um movimento habilidoso de unir essa direita em prol de um nome para que a gente pedisse que João Campos fosse eleito ou Marília Reis fosse eleito. No segundo turno, João Campos ganhou a eleição e nós ficamos de fora, mais uma vez, da prefeitura da cidade do Recife. De lá para cá, com a fundação do Movimento União por Pernambuco, onde eu chamei algumas pessoas para se juntar, e a ideia inicial do movimento não era ser um grupo político de direita. A ideia inicial do movimento era ter um movimento com os objetivos, com as pautas de direita, e unir todos os grupos, em Direita Pernambuco, em Direita Recife, BB38 e dezenas de outros grupos, sobre as pautas que nós estávamos defendendo. Ou seja, na eleição vamos unir as forças para ter um candidato. Esse candidato vai defender as pautas. E existiam pautas que nós não colocávamos nela como separatistas, essas coisas todas, porque eram coisas que existiam uma divergência muito grande dentro da própria direita de Pernambuco. Sendo assim, fundei o Movimento União Pernambuco, eu e mais algumas pessoas, e esse movimento foi crescendo ao ponto de, em pouco mais de um ano, nós termos vários movimentos ligados a gente, várias ações, várias pessoas conectadas com o Movimento União por Pernambuco. E esse movimento foi um movimento de grande importância. Naquele momento, Bolsonaro, presidente da República, quando Bolsonaro esteve em Recife em 21, no mês de setembro, no aeroporto, a gente levou muita gente, foi uma festa maravilhosa. Mas, a partir de setembro, outubro de 21, o movimento começou a tomar um rumo diferente. E é sobre a história desse movimento no Pernambuco, de tudo o que aconteceu, da fundação, de como foi construído, que eu quero fazer vídeos aqui dentro do grupo União Pernambuco, para que vocês entendam o que é o movimento União Pernambuco e que vocês possam contribuir e colaborar com isso. Não financeiramente, eu falo numa forma de trazer pessoas para a ideia de trazer Pernambuco para voltar a ser um estado conservador, mais uma vez. Então, a história é longa, serão vários episódios, vários capítulos, algumas coisas que eu vou falar aqui muita gente não vai gostar, mas a verdade tem que ser dita. A direita de Pernambuco, ela não existe, a direita de Pernambuco ela não é organizada, a direita de Pernambuco tem muitos gênios, muitas pessoas que são os donos da verdade e poucas pessoas que querem realmente o bem do Estado. E é por isso que eu estou voltando a fazer com que o movimento União por Pernambuco volte a ter a importância que ele tem, de não virar um grupo político, mas de unir essa direita dispersa em prol dos objetivos e das pautas que todos nós concordamos. Então, segue esse canal, segue a gente, que todo dia vai ter um vídeo contando um capítulo da história do movimento União por Pernambuco. O objetivo? Unir Pernambuco mais uma vez.